Olá, professores e professoras, alunos e amigos aqui da Educa TV. Hoje, nesse programa especial, a gente vai falar sobre um tema super importante, que é a escola em tempo integral. Eu sou a Lilian de Souza e tenho aqui duas participantes, duas convidadas, para abordarem esse tema com a gente. A primeira delas é a Fernanda Torresan, que ela é atualmente... Ela coordena o projeto estratégico Saberes Integrados da Secretaria Municipal de Educação de Campinas, a quem eu dou as boas-vindas. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Aline. Obrigada por esse tempo da gente poder conversar, trocar ideias a respeito da escola integral, que é tão importante para o nosso município. Eu que agradeço. E temos também a Regina Selle, que hoje, atualmente, é coordenadora do projeto de gestão democrática do Planejamento Estratégico Institucional, também da Secretaria Municipal de Educação. Seja muito bem-vinda, Regina. Muito obrigada. Eu queria começar explicando um pouquinho, né, sobre esse conceito de escola em tempo integral, para quem está assistindo a gente entender exatamente sobre o que a gente vai falar hoje. E eu gostaria que vocês explicassem para a gente, por favor. Começa, Regina, falando da educação infantil. Pode ser. A educação integral, né, ela tem origem na educação infantil, né? E desde assim, século XIX, século XX, ela fazia parte da assistência, né? Então, num período assim que as mulheres começaram a trabalhar, né, e precisavam né, ir para o mercado de trabalho e não tinham com quem deixar os filhos. Então, elas começaram assim, as mulheres que não queriam ir trabalhar iam tomar conta dos filhos dessas mulheres que trabalhavam, né? Só que o que aconteceu? A sociedade começou a perceber que apareceram assim, as crianças começaram a aparecer muita desnutrição, né? Acidentes domésticos, né? As crianças se acidentavam. Então, a sociedade percebeu isso, que precisava de um local onde essas crianças, né, pudessem ser protegidas, né? Então, é por isso que surgiu nesse viés assistencialista, né? Então, Que era aquela ideia, mais ou menos, que as pessoas tinham que as mães, né? E a gente fala de mães, porque normalmente são as mães que são, né, as responsáveis pelo cuidado doméstico ainda hoje, precisavam de um lugar para deixar as crianças com segurança. Vem dessa ideia. Exatamente. E aí elas ficavam trabalhando o dia inteiro e as crianças ficavam um período integral com essas pessoas, né? E com esses acontecimentos todos, aí a sociedade percebeu que precisava de um local, né, para poder cuidar dessas crianças. E aí começaram a surgir instituições, né, que recebiam essas crianças, né, mas ficavam lá, como se estivessem com babás, tomando conta, né, cuidavam da saúde, né, tinha médico, dentista, e não era educação, né? E com o tempo é que foi vindo para a educação, né? Então, assim, na década de 60, na década de 40 surgiram as escolas parque, né, que era nesse modelo que eu acabei de falar, e depois vieram os centros infantis, também ainda na assistência. Lá em 1971 é que com a primeira LDB, né, nas primeiras LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases, é que começou a vir para a educação, né? E aí, aqui em Campinas também já foi tendo lei, e a lei orgânica já foi colocando na educação, já trouxe a creche e a pré-escola para a educação, já tirando esse cunho assistencialista, né? E até a gente chegar nos dias de hoje, que a gente já não tem mais a ideia, porque a gente está falando, a escola é em tempo integral, né? Então, o que você pegava um tempo a mais para proteger a criança. Hoje é uma educação integral em período integral. E é um direito, né? E é um direito da criança. É isso que eu ia acrescentar, Lília. Que em relação
não só a educação infantil como o ensino fundamental, é um direito. Então, a gente pensa no homem, né, na pessoa, de forma integral, no estudante de forma integral, com toda a sua diversidade. Então, a gente pensa, né, na questão da cultura, da arte, das línguas estrangeiras, do esporte. Então, é não apenas a educação formal dos conteúdos regulares, mas essa integralidade do ser humano. Então, a educação como direito. Né? Então, não é mais dar uma assistência à criança, é essa visão que se tem hoje da educação integral. Não é só o tempo estendido. Né? A gente pode ter uma educação até com um tempo menor, né? Mas que seja integral. Só que hoje nós vamos falar da escola de tempo integral, né? Da escola integral em tempo integral. Ótimo. Tá? Então, são as duas coisas que devem E como acontecer. é que se deu essa implantação aqui em Campinas? Aqui em Campinas, no ensino fundamental, acho que eu posso começar, né, Regina? No ensino fundamental, aqui em Campinas, a escola começou em 2014. Tá? Um ano e meio antes disso, um grupo de escolas e de profissionais se reuniram e escreveram um projeto piloto. Né? Na verdade, existia uma expectativa que até 2024, 50% das escolas, né, na última lei, 50% das escolas do município fossem de educação integral. Então, Campinas começou com 2 escolas. Então, nesse projeto piloto, o primeiro ano, 2014, no início do ano foi publicado um decreto, né? E foi publicado o projeto piloto. As escolas, foram 2 escolas em Campinas. No ano seguinte, esse número de escolas foi sendo ampliado. Hoje nós temos 11 escolas de educação integral do ensino fundamental, né? Em relação à educação infantil. Como é que foi, Regina? E como é que é? Então, eu já falei até um pouco É aqui no verdade. início, né? Que na década de 40 surgiram as escolas parque, Tá. né? E aí ali eles davam recreação, a educação física, esse tipo de currículo, né? Vamos dizer assim. E depois é que foi, quando passa lá para a educação, né? Que começa a ter o trabalho pedagógico com essas crianças. Aí começou em 40 e aí veio o 1960, década de 60, 70 e já foi seguindo já na educação a partir de 70. E hoje, efetivamente, como é que essas escolas funcionam aqui no nosso município? Então, hoje funcionam como escola realmente, né? Nada de assistencialismo, funciona como escola. Que é esse Então, olhar. tem professor, né? Então, a educação infantil é educação, né? Não é você deixar a criança na escola para ter uma babá, para tomar conta, é educação. Tem que ter um professor, né, na escola, e nós temos a questão, né, do período integral. Aqui em Campinas, a gente até 2006, todas as crianças de 0 a 6 anos, elas tinham educação em tempo integral, né? E de 2007 para frente, o que aconteceu? Teve a expansão da educação infantil. Então, precisou as crianças de 4 a 5 anos, elas passaram a ter período parcial. Né? E esse agora é o nosso desafio, fazer com que todas volte, né, aquele período que todas as crianças estão em tempo integral. Né? Então, por conta da expansão, a gente precisou pegar essas crianças e colocar no tempo parcial. E as crianças no tempo integral, por exemplo, se a mãe, que às vezes tem mãe que não quer deixar o filho o dia inteiro na escola, né? Então,
se ela quiser optar, né, pelo tempo parcial, precisa ser no período que tenha professor. Não Que pode tenha o ser pedagógico. que tenha o pedagógico. Isso é muito importante, né? Porque, de fato, precisa olhar para o desenvolvimento da criança, né? Exatamente. Em relação ao ensino fundamental, antes da Escola Integral 2014, aqui em Campinas, as escolas que funcionavam em tempo integral, aí era tempo integral, elas estavam vinculadas ao programa Mais Educação do governo federal. Então, quando veio o programa Mais Educação, as crianças ficavam, né, os estudantes, né, do ensino fundamental, eles tinham as aulas regulares num período e no contraturno eles tinham as atividades, que eram atividades esportivas, às vezes atividades de recuperação de estudos, né, atividades culturais, mas todas essas eram ofertadas por meio de oficineiros. E seguiam as regras do governo federal. A partir de 2014, essas duas escolas que inauguraram o ensino integral em Campinas, os estudantes eram atendidos apenas e totalmente por professores, o que funciona até hoje, são professores, e não tem turno e contraturno. É turno único. Entendi. Então, isso é uma coisa muito importante aqui no município de Campinas, porque eu conheço raríssimos municípios que têm o atendimento feito exclusivamente por professores. E aqui em Campinas, o atendimento é feito exclusivamente por professores que têm uma jornada de trabalho especial, é a Jornada Integral 1, que foi também publicada. Fernanda, desculpa, pode continuar. Imagina. Não, eu ia dizer que deve ser até difícil de dimensionar a importância disso para o desenvolvimento dos alunos, né? De terem esse tipo de atendimento de professores em todo o período. Uhum. Isso que a Fernanda colocou, né, que antes eram com oficineiros e tudo. Ela falou também da meta do Plano Nacional, né, que surgiu, né, esse curso aí que a gente está fazendo da Escola em Tempo Integral, porque foi um programa que o governo federal criou. Por quê? Porque teve, em 2014, o Plano Nacional, a meta 6 era, né, a meta da educação integral. E aí, da mesma forma que a meta 1, que é das creches e pré-escola, quando, em 2014, o país inteiro, como é o Plano Nacional, eram pouquíssimos os municípios que tinham creche. Muitos estavam saindo do zero. Nossa. Então, a meta tinha que ser, né, aos pouquinhos mesmo, né? E da mesma forma, a educação integral. A maioria do país não tinha educação integral, né? Então, ficou 25% de matrículas da educação básica, né, em tempo integral e 50% de escolas, né, em 10 anos, na década. E aí, é difícil, né? Tem município que até hoje não conseguiu cumprir. E aí, esse modelo que a Fernanda coloca, né, que foi o início, né, em 2014, quando criou o Mais Educação, né, eles criaram nesse modelo de oficineiros, né? E ainda hoje, essas que estão implantando agora, que estão saindo do zero, que não tinham nada, algumas ainda têm esse modelo de oficinas. Porque como você falou, é aos poucos, né? Precisa ir avançando. E até por conta desse curso que vocês estão fazendo no MEC, né? No Ministério da Educação de Escola em Tempo Integral, e eu imagino que precisa haver, assim, sempre um planejamento e uma formação. Vocês preveem mudanças para aqui, para a rede municipal, no ano que vem, 2026? Na verdade, a gente já tinha, o ano passado, a gente já teve 2 técnicos que fizeram. Essa mesma formação. Mesma formação. Sim. E havia já como existe a pactuação agora das escolas de tempo integral. E nessa pactuação existia uma exigência de que as diretrizes da política da educação integral do município fossem aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação e fossem até o dia 30 de junho
de 2025. Havia uma data. Na verdade, a primeira data acho que foi dezembro, né, Regina? Isso foi dezembro Foi de dezembro de 2024. 2024, que foi prorrogado para até 2025. Então, a gente tinha que publicar. Na verdade, é publicar aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. Na verdade, o ano passado, né, como você citou, sou coordenadora do, do projeto estratégico Saberes Integrados. O objetivo principal desse projeto foi escrever as diretrizes da política da educação integral. Porque nós tínhamos, durante todo esse tempo, o projeto piloto, que começou em 2014, tínhamos cadernos com as experiências da educação integral, mas nós não tínhamos ainda definido até agora, esse ano 11 anos, mas até o ano passado 10 anos, as diretrizes da política, como é que no todo ela ia funcionar. Este curso, ele traz a ideia da centralidade da educação no estudante. Você citou bem a questão do direito da educação e a centralidade do processo educacional está no estudante. Quando a gente teve o projeto piloto, a gente tinha uma necessidade na época de ter a centralidade, até mesmo para definir as bases do que seria a educação, a centralidade no professor, de como é que seria essa jornada do professor, como é que ela seria constituída, como é que o professor estaria ali nessa escola, quais os tempos pedagógicos que ele precisaria cumprir, até para ter esse atendimento integral para o aluno. Então, durante todo esse tempo, a centralidade, é claro que educação a gente nunca para de estudar, né? Uhum. Então, a gente teve todo esse estudo durante todo esse tempo do projeto piloto, que foi um tempo muito estendido, vamos, né, considerar isso. Um projeto piloto que durou 10 anos é um tempo longo. É porque os desafios também para a implantação são grandes, né? Isso. E houve muitas avaliações durante todo esse processo. Então, a partir do ano passado, nós já estávamos, até mesmo sem saber essa data, nós como grupo, o grupo que estava constituído, a gente já tinha nos proposto a escrevermos as diretrizes da política. Por quê? Porque quando começou o projeto estratégico, houve uma série de sonhos do que seria a educação integral do município. E os projetos estratégicos, os grupos, eles partiram destes sonhos. E havia sonhos para a educação integral. Então, ano passado, nós começamos. No meio do caminho, sabe aquela história de trocar roda com o carro andando? Sim. No meio do caminho, nós primeiro soubemos que a gente tinha que terminar até dezembro. Depois, aí deu um certo alívio que tinha que ser publicado até junho. Então, o que nós fizemos? Nós, o ano passado, lemos toda a documentação desse curso, que na verdade esse ano eu e a Regina estamos fazendo, mas o ano passado os técnicos que fizeram passaram toda a documentação para nós. E como tem uma sequência, uma orientação. Então, se você pegar as nossas diretrizes que foram aprovadas e publicadas no dia 30 de junho, um tempo no último dia que a gente conseguiu, elas têm todas as bases dos cadernos, dos guias curriculares deste curso. Então, eles estão todos ali, toda a orientação. A gente segue essa orientação do MEC. Mas nós pegamos tudo aquilo que foi feito nesses 10 anos. Não apenas o projeto piloto, mas todas as avaliações que foram feitas, todos os documentos escritos, as avaliações das famílias, não só das escolas, dos professores, mas dos estudantes, tudo isso, e nós consideramos ao escrever esse documento. Então, Campinas é uma cidade conhecida tem essa proposta, né, que a Regina mais para frente pode até tocar na questão da gestão democrática. Sim. E qual era a nossa preocupação? Nós queríamos terminar até dezembro, porque nós queríamos que ela passasse por toda a rede.
o documento, a minuta, passasse por toda a rede. Nós sabemos que mesmo assim, foi pouco tempo, não deu, tal, mas a gente tinha um prazo. Claro. E a gente queria cumprir esse prazo, né? Então, nós terminamos, entregamos... ficou um mês para todos os coletivos e todas as escolas circulando. Nós recebemos, como retorno, 356 contribuições. Nós fizemos reunião com o coletivo de educadores, que fizeram uma carta aberta com algumas reivindicações. Fizemos juntamente com o Conselho das Escolas de Campinas. Atendemos algumas delas, tinha algumas questões que a gente tinha que seguir as orientações, alguns princípios, né? Dessas 350, nós respondemos a todas elas, uma a uma. Olha só. Né? Nós não fizemos com nenhuma ajuda assim... da informática, nada disso, nós fomos lendo enquanto Inteligência grupo, artificial. nada de inteligência artificial. Nós Inteligência fizemos humana. a leitura e fizemos, e após as conversas, porque um texto de diretrizes da política é um texto político. Sim. E uma das coisas que foi mencionado nesse curso é que um texto político é um texto que ele traz essa questão da negociação. Você tem conversas, você tem que negociar aquilo que vai nesse texto. Só que o texto também precisa ser coerente. Claro. Ele tem que ter alguns princípios, ele tem que se manter coerente a esses princípios. Então, não foi um texto assim, só escrito pelo grupo. Ele tem acolhimento de... acredito que parece que mais de 120 dessas contribuições foram acolhidas e incorporadas ao texto. Muitas não foram incorporadas, né? Algumas, né? Que não foram incorporadas, foi porque elas não eram contribuições ao texto. Às vezes era uma explicação, às vezes era uma questão de outra legislação. Então, a gente foi respondendo uma a uma. Muitas eram assim. A gente tinha que dar explicação. Olha, isso não é aqui que se resolve. É outro texto normativo. Então, tudo isso foi esse movimento que houve agora, nesse primeiro do ano passado. Foi em um ano, né? Cerca de um ano que a gente fez tudo isso. Isso tudo tem a ver com a gestão democrática, né, Regina? Tudo a ver, né, com a gestão democrática. E, assim, antes de falar da gestão democrática, a Fernanda falou em pacto, né? Pactuação. Deixa eu só explicar Claro, o que por é favor. isso, né? O programa Escola em Tempo Integral, ele foi criado pelo governo, né, justamente por aquilo que eu falei, como tinham poucas escolas em tempo integral no país inteiro, e a dificuldade que muitos municípios são pobres, né, não tem dinheiro para implantar, eles criaram esse programa, né? Então, você pactua com o governo federal uma quantidade de matrículas que você vai oferecer e eles mandam a verba, né, para ajudar na implantação, né? Então, o secretário fez adesão a esse programa, certo? Então, todos os anos agora a gente vai pactuando um número X de matrículas que a gente se obriga a fazer, né? E aí depois a gente tem que, um ano depois a gente tem que prestar conta daquelas matrículas que a gente pactuou, certo? Então, a gente já tem 3 anos, né, que a gente que a gente entrou no programa e para cada vez aumentar mais, né, que é a ideia? Que todas as escolas venham a ser em tempo integral, né? Mas devagarzinho, ano a ano, a gente vai pactuando mais e mais, né? E essa questão, né, conforme a Fernanda acabou de colocar, né, todo esse debate, né, que rolou, essa participação de todos os profissionais da educação, de outros setores, conselhos e tudo, né, que dá esse caráter democrático à educação integral, né? E, além disso, em Campinas, a gente tem a Lei da Gestão Democrática, que foi, né, sancionada em 2022. E essa Lei da Gestão Democrática, ela tem vários mecanismos de gestão democrática e vários deles estão dentro da escola, né?
nós temos grêmios, nós temos conselhos, nós temos lá a CPA, né, que é a Comissão Própria de Avaliação, que tem alunos, né, tem estudantes, tem professores, tem a gestão da escola, os conselhos têm a família, né? Então, tudo isso está lá dentro da escola. Então, a gente tem todos os instrumentos para fazer uma gestão realmente democrática dentro da escola, né? E principalmente na escola em tempo integral, né? Com todas essas especificidades que tem da escola em tempo integral, né? Então, nós temos tudo na mão para fazer, né? Vai ser difícil não conseguir fazer uma escola democrática. E isso faz toda a diferença, né? No desenvolvimento, no engajamento da comunidade. A escola se torna um lugar de pertencimento. Exatamente. Sim, é isso mesmo. A escola se torna este lugar, né? Paulo Freire sempre fala, né? Falava há 25 anos atrás, que a gente ainda está aprendendo, né? A fazer a democracia, né? A fazer qualquer ambiente democrático. E até hoje a gente continua aprendendo, né? Então, é um aprendizado constante. E ele também sempre falava que a gente que é minoria, a gente tem que entender, né, que a gente, e não esquecer nunca que a gente é maioria, na verdade. No fundo, a gente é maioria. E a gente tem que assumir isso, né? Então, a gente tem que participar, a gente tem que estar lá na escola, essa questão da gestão democrática, né? A gente falou aqui que eu coordeno o projeto da gestão democrática, a Fernanda também participa, né? A gente fez um encontro de conselhos agora há pouco tempo e, né, estavam lá os pais, né, colocando da importância de participar. Muitos deles a gente percebe que ainda acham que não tem capacidade para participar, para dar opinião na escola, né? Então, a gente tem que trabalhar isso, sem dúvida, né? Para que todo mundo participe. Muito bem. Então, com essa linda resposta que você deu sobre a participação das pessoas, né, sobre a importância da comunidade estar alinhada com a escola, acho que a gente pode encerrar esse papo. Eu agradeço muito por vocês terem vindo até aqui para falar sobre esse tema tão importante. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Regina. Nós que agradecemos pela oportunidade. E eu sou a Lilian de Souza. Espero que vocês tenham aproveitado essa conversa sobre escola em tempo integral. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se encontra aqui na Educa TV, no canal 12.2, para Campinas e 48 cidades da nossa região e também nas nossas redes sociais. Até mais! Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.